Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais confiantes na presença dos seus mensageiros, que em seu nome vêm ombrear-nos o trabalho, fazendo jorrar sobre todos nós as doces vibrações do amor, a serenidade, a paz íntima, a confiança inabalável nos desígnios de Deus em favor de todos nós. Aqui estamos, Senhor, uma vez mais, em torno de verdades de vida eterna, buscando o entendimento da verdade. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade da Terra, por todos os nossos irmãos da jornada, onde quer que haja desesperança, onde quer que hajam os gritos de dor, possam haver corações misericordiosos servindo em seu nome. Nós outros, Senhor, aqui reunidos, com paz e alegria em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nós estamos refletindo é: todo aquele que se eleva será rebaixado. E Jesus, percebendo que até entre os apóstolos havia uma imaturidade de competir, quem era o mais querido, quem era o mais próximo de Jesus, quem era o mais respeitado, quem era o melhor para Jesus. Isso mostra uma imaturidade do espírito que ainda não aprendeu a amar mais para ser amado então. E esse amar mais são as obras que o espírito realiza nos vários relacionamentos desafiadores. Esse é o lastro de amorosidade, que é diferente da afetividade, que você faz carinho ou é gentil com as pessoas. Mas a amorosidade é um estado muito amadurecido do espírito, que é diferente, né? Porque ele está para construir grandes valores, entregando-se ao ambiente onde ele foi inserido. E Jesus disse a Tiago e João que eles beberiam do seu cálice. Primeiro perguntou se queriam beber. E disseram: nós o podemos. São espíritos bem resolutos. Mesmo talvez não soubessem os percalços do caminho, mas estavam muito disponíveis. É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Jesus não nega. Porque o que é o cálice? O que é a cruz? O que é o fardo? Que não sejam o nosso passado insurgindo no presente. A isso chamamos anterioridade, que nós viemos para resolver. Isso é tão misericordioso, é tão caridoso perto da nossa pequenez, que nessa existência nós só viemos resolver aquilo que já podemos. Nós o podemos beber o cálice. Nós podemos carregar a nossa cruz simbolicamente. Nós podemos fazer do nosso fardo um fardo mais leve, desde que eu seja dócil e saia da rebeldia, que são expressões do orgulho. Então, as inúmeras expressões do orgulho são essas que nós falamos a semana toda, são os impeditivos para que eu seja um espírito humilde. E Jesus ainda disse para os demais:
os 10 outros, né? Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. Então, nós estamos falando do anonimato, a importância do anonimato no trabalho com Jesus, e a importância de você fazer o que o outro necessita e que você já tem condição de ofertar e muitas vezes sonega. Porque nós ainda somos assim, para este eu ofereço tudo o que tenho, para este eu sou indiferente. Para ele, outro, eu nego. Nós ainda não distribuímos a mancheias a fartura dos sentimentos que já são tesouros imperecíveis em nós. Então, foi isso que Jesus falou. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Então, é natural e necessário que dentro da lei do progresso, nós queiramos fazer progresso, seja progresso moral, intelectual, né, espiritual. Nós precisamos fazer o progresso, mas esse progresso é uma construção que coloca o espírito como o primeiro, o melhor, dentro daquilo que ele veio fazer e que tem experiência prévia para realizar a que veio. Então, ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. É neste nível que Jesus falava. Não são pequenos favores que estão ao alcance de todos nós. Por isso, porque os pequenos favores e gentilezas que estão ao alcance de todos nós vamos chamar o ato no bem, mas não é servir. O ato no bem, né? Uma pessoa está precisando de uma coisinha, a gente providencia, de uma outra coisa, tal. Mas o servir que Jesus se refere é um estado de amadurecimento dos sentimentos que o espírito, como tesouro individual, disponibiliza para o bem do outro. Eu sempre gosto de usar um exemplo dos espíritos superiores, quando, por exemplo, num momento de angústia, e nós façamos uma prece e pedimos à espiritualidade que nos socorra com a benevolência, por exemplo, que tanto nos falta, né? E então aquilo ainda não é uma construção em mim, mas eu preciso ser benevolente naquele momento. E então um espírito amoroso, benevolente, que tem a experiência da benevolência em grau bem expressivo, se aproxima de mim e me envolve com a sua benevolência. Ele doa a sua benevolência, ele desprende a virtude espontaneamente e me imanta da benevolência. E por alguns instantes eu passo a me sentir benevolente. Ele doou para mim a benevolência dele. E eu, por alguns instantes, estou benevolente. Estou, é um verbo transitivo. Vai passar, mas eu estou benevolente. E quando ele se afasta e aquela emanação se vai, porque não é minha, deixou inoculado na intimidade do meu ser espiritual o que é ser benevolente. E foi um prazer tão inigualável que eu passo a ter motivação para ser benevolente. Isso é o ato de servir. É quando desprende daquele espírito realmente os seus valores e ele deixa que esses valores fiquem com o outro. Doou, desprendeu. Só que por que não retém todo o tempo em nós quando a gente recebe? Porque ele não quis nada de volta, ele doou do que ele é. Mas por que não permanece? Porque não tem plug, ainda não tem pontos de aderência para que aquela virtude seja um princípio iniciado.
Muitas vezes já temos o princípio da benevolência estabelecido. Já temos um bom princípio da benevolência, mas às vezes para uma situação ela precisa ser mais robusta, de valores. E ao deixar me servir com a sua benevolência, aquilo permanece. Permanece porque já tem a contraparte de similitude fluídica, que são os pontos onde ficam aderidos o valor do outro. Isso é o ato de servir, que é diferente do ato no bem. E o ato de servir é o prenúncio da caridade. Mas o espírito, para desprender esse valor, ele precisou primeiro ser simples, manso e humilde. E Emmanuel traz para nós uma reflexão sobre isso no livro Fonte Viva, a lição Quem Serve, Prossegue. Ele faz algumas analogias com a natureza, mas nós vamos diretamente às pessoas. Nós muitas vezes, no processo educativo que nós fazemos com as crianças e os jovens, é um processo educativo muitas vezes que leva para a criança uma impressão do mundo que o mundo está para servi-la, porque chega tudo pronto, tudo preparado, tudo acabado, a ponto de eu perguntar para uma criança de 7 anos de onde vem o leite, ela dizer, vem da caixinha. Porque o mundo chegou pronto para esse espírito, e o Emmanuel tem inúmeras lições dizendo que tolhe o progresso do espírito, porque ele não faz a exploração do ambiente, ele não faz por merecer. E com isso, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação nenhuma. Nós estamos gerando pessoas dependentes, inseguras, né? Habituou-se a ser servida e foi tolhida nas suas potencialidades. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Isso é uma coisa tão vista, as pessoas que vieram de lutas maiores são bem mais preparadas de expediente, de iniciativa, de habilidade, de resolução de problemas, de tolerância à frustração, né? E quando nós precisamos conversar com alguém, nós também vamos a essas pessoas que já passaram muitas coisas, que já superaram outras tantas, e que o mundo chegou para elas com grandes desafios, e elas são o quê? Vencedoras desse mundo, né? A primeira, que habitua-se invariavelmente a ser servida, cristaliza-se, fica totalmente tolhida, cristalizada. A segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores. Então a dependência fica tão grande, né, que a pessoa fica totalmente escravizada ou dependente de alguém. Seja dependente moralmente, intelectualmente, seja dependente em todos os níveis de sobrevivência. Quem aprende a servir, que não é o ato no bem, nós estamos falando de servir, que é doar das nossas construções. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Inclusive, as adversidades do caminho desenvolvem inteligência, porque o espírito vai buscar recursos, vai aprender o que não sabe, vai crescer. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber,
há mais felicidade em servir que ser servido. E é por isso que o progresso do espírito, no que se refere à construção do reino de Deus na sua consciência, está atrelado a essa construção. Aquele que mais serve está no estado interno de regozijo, que é o reino de Deus erguido em si mesmo. Amigos, adentrar o pensamento nessa ideia luminosa de Jesus, da bem-aventurança de ser pobre de espírito, nos alimenta profundamente. Porque todos nós sabemos que a missão de Jesus na Terra foi esclarecer para nós o que é o reino de Deus e como que nós haveríamos de adentrar nesse reino. E como temos falado nesses dias todos, o reino de Deus é um estado íntimo de consciência. E é muito importante que nós possamos compreender que o espírito, quando ele se torna pobre de espírito, quando ele se torna humilde, ele realmente não tem nenhuma necessidade das aparências, de aparentar absolutamente nada, porque simplesmente ele é. Então, uma pessoa que verdadeiramente é, ela não tem necessidade de aparentar, porque ela é. Quando nós temos necessidade de mostrar para alguém alguma coisa que há em nós, é porque aquilo ainda não foi incorporado na nossa intimidade. Aquilo ainda não nos representa. Se eu tenho um conhecimento sobre qualquer coisa e tenho necessidade que todos saibam que eu tenho esse conhecimento, é porque ele não me compõe. É só isso. Ele ainda não faz parte de mim. Porque o dia que ele fizer parte de mim, isso naturalmente vai sair pelos meus poros perispiríticos. Então, alguém, vamos pensar em Francisco de Assis, ele não precisava subir num palanque e dizer que amava a natureza. Não precisava. Ele não precisou dizer para ninguém que ele amava as coisas do Pai. Nunca ele disse isso. Mas nós que não estivemos com ele sabemos. E não é porque alguém nos contou, é porque se nós pensarmos nele, nós vamos encontrar essa vibração, porque ele é. Então, esse capítulo que fala da humildade, ele fala desse estado íntimo que nós precisamos construir na nossa intimidade. Quando Jesus fala e Lucas registra para os fariseus que o reino, porque eles perguntam para Jesus quando que o reino viria. Então Jesus diz que o reino não vem com aparências exteriores. Tudo
que é exterior não é o reino de Deus. E ele afirma que, além do reino de Deus não venha com aparências exteriores, ele afirma que ele está dentro de nós. Mas se o reino de Deus está dentro de nós, o que nós estamos fazendo aqui? Numa prática religiosa. Porque nós estamos aqui hoje, no domingo de manhã, numa prática religiosa. Por que estamos aqui? Por que estamos falando sobre isso? Porque essa construção, esse reino de Deus, nós não adentramos de maneira nenhuma se nós não estivermos com o outro. É necessário que nós estejamos com o outro para que possamos adentrar no reino de Deus, mesmo que esse reino seja entendido como íntimo. Então, enquanto nós não compreendemos isso, nós vivemos num deserto. Porque a palavra deserto, ela aparece em todas as escrituras, em todos os tempos. Toda a religião fala disso. Porque enquanto nós não adentramos nesse reino de Deus, nós vivemos num deserto. E como que é o clima do deserto? Solidão, destempero, ora muito quente, ora muito frio, tudo igual, né? Não tem diversidade, é tudo igual, tudo areia. E na medida que nós vamos saindo do deserto e construindo esse reino de Deus, que é um jardim, né? E ninguém conseguiria imaginar um jardim de soja. Olhando uma plantação de soja, ninguém vai falar ali é um jardim, porque um jardim é uma mistura de cores, de texturas, de aromas, de diversidade. Enquanto nós não adentramos no reino de Deus, nós nos encontramos no deserto, de nós mesmos, secos, isolados, uma cor única, tudo igual. E esse movimento de estar com o outro é o jardim, estar de verdade. Então o espírito que ele vai compreendendo esse capítulo do Evangelho, na sua intimidade, ele vai entendendo, por exemplo, o que é misericórdia. Quando nós estamos numa situação muito difícil, a gente fala, Senhor, misericórdia. O que a gente quer dizer com isso? Diante das nossas misérias, misericórdia, miséria e coração. Diante das nossas misérias, põe o teu coração. Quando alguém está num estado de loucura, está nos ofendendo, nos traindo, nos abandonando, quando alguém está perdido no seu deserto, nas suas dificuldades, é necessário que nós coloquemos o coração. Porque só o coração aplaca a miséria de alguém. Então, nós naquele momento somos convidados a sermos misericordiosos. Diante da tua miséria, irmão, eis o meu coração para ti. Na forma da amizade, do perdão, do entendimento.
do apoio. E Jesus, naquele momento extremo, quando ele olha para a humanidade, já na cruz, ele expressa para a humanidade o grau máximo que nós poderíamos suportar de misericórdia. Diante de todas as nossas misérias, o seu coração. O seu perdão, o seu amor. Então, esse é um movimento que nós estamos sendo convidados. Nós necessitamos de estar aqui. Nós necessitamos de ouvir o Evangelho. Nós necessitamos de aprender para um dia incorporar este aprendizado e ser. Porque, por enquanto, nós estamos aprendendo, mas vai chegar o dia que nós vamos compreender, que aprender é introjetar, é ser. Então, nesse momento que nós adentramos nesse conteúdo do Evangelho, nós vamos percebendo que o Espírito, ele tem fases. Então, a fase infantil, o Espírito que precisa ser amado, que precisa de carinho, que precisa todo o tempo de ser protegido, de ser amparado, é a criança, é o bebê, porque ele não tem recursos. Na medida que ele avança, que ele cresce, que ele se estabelece, ele vai entendendo de verdade que o que nos sustenta, o que nos alegra, o que nos vivifica, o que nos fortalece é o amor que nós sentimos. E quando nós sentimos o amor, o processo de servir, ele é automático. Porque é próprio do amor servir. Então, um espírito que precisa 25 horas por dia, todo o tempo todo, de maneira ininterrupta, ser servido, ele ainda não conhece o amor. Ele não conhece. Porque quando nós estamos no estado de amor, o servir, ele é inerente. Vamos pensar num amigo que a gente diz assim, nossa, aquele amigo, ele é mesmo especial. O que a gente sente quando nós amamos um amigo e temos a oportunidade de servi-lo? O que a gente sente? É um estado de alegria indescritível. É o reino de Deus. Então, como o Mário colocou ontem, quando Jesus lava o pé dos discípulos, dizendo que ele estava ali para servir, porque quem é o amigo da humanidade de todos nós? Quem é o nosso amigo sublime? O nosso maior amigo? Jesus. E Jesus sente um prazer inenarrável em nos servir. Ele quis demonstrar isso ali naquela hora, que é um estado de êxtase do Espírito. Servir
é um estado de êxtase do espírito. Vamos pensar num filho de 3 anos, em que a gente tem a oportunidade de servi-lo, de dar uma comida na boca dele, de dar um banho, de sentar para ler uma historinha. É um estado de êxtase. Êxtase. Então, mas apenas e tão somente no estado de humildade é que a gente consegue isso. Porque na hora que nós estamos com aquela criança que tem 3 aninhos, se a gente olhar para ela, pensar assim, bom, ela não sabe nada do que eu sei. Ela não é capaz de fazer nada do que eu faço. A gente não pensa assim quando a gente está com ela. A gente põe ela no colo e serve. E não pensa que nós somos mais que ela. Nós não pensamos isso. Naquela hora em que nós estamos servindo aquela criança, nós estamos num estado de êxtase, de profunda humildade. Porque a arrogância, o orgulho, a prepotência não entra naquela relação, naquele momento. Então, quando Jesus nos convida a servir, Ele está nos convidando ao amor, porque só e somente, e absolutamente só, o amor serve. Nada serve se não for na base do amor. Porque aquilo que a gente, entre milhões de aspas, serve na base que não é amor, nós vamos cobrar depois. Então, não é servir. Porque o servir é assim, se Deus quiser, quando a gente serve um amigo, quando a gente serve um irmão, a gente fala assim, se Deus quiser, nunca esse amigo vai precisar me retribuir. Nunca. Nunca. É de graça. Irmão, eu te ofereço, porque eu estou te oferecendo de mim. E eu não tenho fim, por isso eu posso te oferecer a mão cheia. Eu posso te oferecer hoje, eu posso te oferecer amanhã, eu posso te oferecer daqui 1000 anos, porque eu vou te oferecer de mim. Então, não tem limite. O servir não tem limite, porque o amor não tem limite. Agora, tudo isso só se processa na base da humildade. Só. É impossível esse estado de êxtase em outro patamar que não seja a humildade. Impossível. Então, se eu te servir, entre milhões de aspas, porque eu sou melhor que você, já não é servir. Já é prepotência, já é outra coisa. É daquilo que eu tenho que me livrar. Então, esse momento do Evangelho, ele é um estado para nós de glória. Porque saber que nós podemos chegar nesse ponto com todas as pessoas do mundo, com toda a humanidade, é uma esperança extraordinária para nós, que nos sustenta, que nos alimenta. Porque aí sim, todo o tempo todo, nós vamos estar mergulhados nessa atmosfera feliz.
E só para encerrar, ainda como o Mário falou ontem, tudo na natureza está aí para que nós possamos servir o próximo. A água está correndo em algum lugar de uma fonte. Se eu pego um copo e encho de água e levo para um amigo, eu estou usando a água para servir. Aí alguém pergunta, mas isso é servir? Pegar um copo de água e levar para um amigo é servir? Depende do que você está sentindo. Se você não estiver sentindo nada, não é nada. Mas se você tiver com a alegria de levar o copo, aí você está servindo. Porque naquela hora eu não queria estar fazendo nada que não fosse levar o copo de água para o meu amigo que está com sede. Eu não queria nada na vida, nada. Eu queria levar o copo para descentar. Isso, essa palavra é difícil de alguém. Então, é isso, né? Coisas absolutamente simples. Como que eu sei se eu servi? Pela alegria que eu sinto em realizar o que estou fazendo. É o verdadeiro reino de Deus. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, Mestre amado, 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos tão vivos, pela sua luz que nos alcança nesta hora, pelo seu amor que invade os nossos corações. 1000 vezes obrigado, Senhor, por ter estado conosco, por nos ensinar a cada dia como podemos ser espíritos melhores, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas, que nos encontramos encarnados, buscando dentro de nós o reino de Deus, através do nosso próximo, dos nossos irmãos que nos cercam a existência, que nos oportunizam desenvolver valores que ainda não possuímos. Sejamos todos nós misericordiosos uns para com os outros. Possamos estender as nossas mãos, nossos corações, para todos aqueles que nos cercam, que nos buscam, que nos ofertam possibilidades extraordinárias de sairmos de tudo aquilo que dificulta o desenvolvimento do amor em nós. Sejamos amigos dos amigos, companheiros daqueles que nos cercam, para que a existência na terra seja coroada de luz. Que sejamos espíritos saudáveis, compreensivos, amorosos, que possamos compreender a enfermidade daqueles que nos cercam e oferecer o remédio que cura a alma,
o remédio do amor, da paciência, da compreensão, como Deus oferece para cada um de nós. E assim, Senhor, nós te rogamos amparo e socorro a todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, irmãos necessitados de saúde, de amparo, de paz. Que estes amigos espirituais que nos cercam possam envolvê-los, socorrê-los em sua intimidade. E nós outros, Senhor, que recebemos a honra de estarmos na pátria do Evangelho, no Brasil, sejamos nós a implantar em nossos corações a boa nova. Que tudo aquilo que fizermos na terra, Senhor, esteja baseado nas leis do nosso Pai e que sejamos uns pelos outros, agora e sempre. Que assim seja.